A plateia estava animada. O roteiro bem planejado. A conversa fluía naturalmente. Luciano Huck, como sempre, conduzia a entrevista com seu jeito carismático, fazendo perguntas sobre a trajetória de Leonardo, suas músicas que marcaram gerações e os desafios que enfrentou ao longo da carreira. O cantor, acostumado com os holofotes, respondia com seu humor característico, arrancando risadas do público e deixando tudo parecer um bate-papo descontraído. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Antes de prosseguir, você acha mesmo que Leonardo deveria se expor a esse tipo de situação? Ou que ele não precisava ter respondido, apenas levantado e saído do programa? Curte o vídeo para que outras pessoas também possam saber o que fizeram com o Leonardo, e se inscreva no canal, para nos dizer o que você acha dessa situação toda. Era sutil. Um detalhe que passaria despercebido para quem apenas assistia de longe, mas não para quem estava ali, dentro do estúdio. Leonardo, que momentos antes falava com entusiasmo e espontaneidade, agora hesitava ligeiramente entre uma resposta e outra. Seus olhos não brilhavam mais com a mesma leveza. Suas mãos, que repousavam tranquilas sobre os joelhos, começaram a se mover de maneira imperceptível, mexendo-se como se procurassem algo para segurar. Luciano Huck, atento ao envolvimento do público, percebeu a mudança no ar. A plateia já não estava apenas assistindo, agora, sentia. A atmosfera antes descontraída começava a ganhar um peso diferente, e mesmo sem entender exatamente o porquê, o público percebeu que algo grande estava por vir. Luciano sabia que aquele era o momento. Ele se inclinou sutilmente para a frente, como quem se prepara para um movimento calculado. Suas palavras vinham revestidas da mesma simpatia de sempre, mas um observador mais atento poderia perceber que sua postura mudou. Seu olhar ganhou um brilho específico, aquele mesmo brilho que antecede uma jogada estratégica. Foi então que, sem aviso, ele mudou o tom da conversa. O silêncio no estúdio se tornou diferente. Não um silêncio absoluto, mas um tipo raro de silêncio, aquele carregado de expectativa, o tipo que se instala quando todos sabem, instintivamente, que algo importante está prestes a acontecer. Leonardo. A voz de Luciano ainda era calma, ainda era familiar. Mas havia algo mais ali. Tu sempre foste um cara muito espontâneo, sem papas na língua. Sempre disseste o que pensas, do teu jeito, e por isso o público te adora. Leonardo, que até então estava relaxado no sofá, mudou ligeiramente a postura. O sorriso se manteve, mas algo nos seus olhos indicava que ele já imaginava o que estava por vir. Luciano fez uma pausa, breve o suficiente para parecer natural, longo o bastante para deixar no ar a sensação de que o golpe estava a caminho. A plateia, antes tão participativa, agora estava imóvel. Mas tem um assunto que muita gente quer saber. A tensão cresceu como uma onda silenciosa, invisível, mas implacável. Luciano sorriu, mas seu sorriso não era gratuito. Era um convite. Um desafio. E, ao mesmo tempo, um golpe calculado. Leonardo piscou lentamente. Ele não respondeu de imediato. Porque ele sabia. Aquela não era uma pergunta qualquer. As risadas foram diminuindo. O que antes era um bate-papo leve, recheado de nostalgia e histórias engraçadas, começou a ganhar um tom diferente. Aos poucos, um silêncio quase imperceptível foi se instalando no estúdio, e a mudança era sentida mesmo sem ser pronunciada. Leonardo, veterano dos palcos e acostumado com entrevistas ao vivo, percebeu a mudança no ar. O sorriso no rosto de Luciano Huck permanecia, mas o olhar era outro.
Quem prestasse atenção notaria aquele brilho sutil nos olhos do apresentador, aquele pequeno indício de que algo estava sendo cuidadosamente arquitetado. A plateia, antes relaxada e participativa, começou a perceber a troca de energia. Alguns cochicharam baixinho, enquanto outros apenas observavam, atentos ao que estava prestes a acontecer. Aquilo já não era apenas uma conversa casual entre um apresentador carismático e um dos maiores nomes da música sertaneja. Era um jogo. E Luciano havia acabado de fazer sua jogada. Leonardo manteve-se sereno, mas quem o conhecia bem poderia notar a sutil diferença em sua postura. Seu corpo, que antes se recostava despreocupado na poltrona, agora estava levemente inclinado para a frente. Suas mãos, antes soltas sobre os joelhos, agora estavam entrelaçadas uma na outra. Ele não demonstrava desconforto, mas estava atento. Luciano então fez uma pausa breve. O silêncio que se seguiu, mesmo curto, ecoou pelo estúdio como um prenúncio de algo maior. O apresentador ajeitou-se na cadeira, mantendo o tom casual, mas agora com uma entonação diferente. Ele não precisava elevar a voz, sabia que tinha todos os olhos e ouvidos voltados para aquele momento. Ele respirou fundo, como se estivesse preparando o terreno. A plateia percebeu. O público em casa percebeu. Até mesmo os produtores, que acompanhavam a entrevista dos bastidores, sentiram a diferença no ar. O impacto foi imediato. A plateia reagiu com um murmúrio baixo. O público sentiu aquilo como um golpe súbito, como uma mudança brusca na trilha sonora de um filme. O estúdio ficou em suspense. Leonardo, por um segundo, não respondeu. Ele piscou lentamente, processando cada palavra dita. Como um jogador experiente que sabe que qualquer movimento mal calculado pode mudar completamente o rumo do jogo, ele não respondeu de imediato. O silêncio pesou. O Brasil assistia em silêncio. Cada espectador na frente da TV segurava a respiração, à espera do que viria a seguir. A tensão era quase palpável. Seria apenas uma provocação leve? Um jogo de palavras? Ou havia algo mais por trás daquela pergunta? Luciano Huck sustentou o olhar. O apresentador sabia que havia tocado em um ponto sensível. Ele tinha feito sua jogada. Agora, só restava esperar pelo contra-ataque. Leonardo finalmente respirou fundo. E então, ele abriu a boca para responder. O que veio a seguir deixou todos sem reação. Suas jogadas perspicazes sempre foram um trunfo na televisão. Luciano Huck sabia como conduzir uma conversa, como atrair a atenção do público e, principalmente, como levar um entrevistado ao limite sem que ele percebesse logo de cara. Aquela noite não seria diferente. A pergunta, embora disfarçada por um tom casual e amigável, vinha carregada de uma segunda intenção. Ele não precisou alterar a voz, nem demonstrar qualquer indício de confronto direto. Apenas lançou as palavras no ar como se fossem um mero questionamento curioso. Mas para quem entendia de televisão, para quem conhecia a forma como Luciano construía suas entrevistas, havia algo mais ali. Leonardo sentiu isso na hora. O sorriso no rosto do cantor permaneceu, mas havia algo diferente nele agora. Não era mais o sorriso leve e espontâneo que vinha acompanhando a entrevista até ali. Era um sorriso estudado, contido, o tipo de sorriso de quem já esteve em situações parecidas antes e sabia reconhecer um desafio quando o via. O estúdio pareceu mudar de temperatura. A plateia, antes tão animada, agora permanecia em um silêncio tenso, aguardando a reação do astro sertanejo.
Alguns trocaram olhares rápidos, outros seguraram a respiração sem perceber. Era um daqueles momentos em que ninguém ousava falar, pois todos sabiam que estavam prestes a testemunhar algo memorável. Do lado de fora, a repercussão já tomava as redes sociais. Os fãs de Leonardo se agitavam, defendendo o cantor sem nem saber ao certo o que estava acontecendo. Os admiradores de Luciano, por sua vez, estavam ansiosos, sabendo que o apresentador era mestre em conduzir entrevistas ao ponto do inesperado. A tensão era visível. Luciano percebeu. E gostou. Ele sabia que tinha acertado em cheio. Não precisava insistir ou repetir a pergunta. O silêncio de Leonardo e o olhar atento da plateia eram sinais claros de que aquele instante valia ouro para a televisão ao vivo. O programa seguia sem cortes. Nada podia ser apagado. E então, depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, Leonardo respirou fundo. Os olhos do cantor se ergueram e encontraram os de Luciano. Era um olhar firme, carregado de algo que ninguém conseguia decifrar naquele momento. E então, sem hesitar, ele abriu a boca. As palavras que saíram mudaram completamente o rumo da entrevista. A plateia reagiu na mesma hora e alguns soltaram exclamações surpresas, outros se entreolharam chocados. O próprio Luciano Huck, sempre preparado para qualquer resposta, piscou uma vez, como se estivesse processando o que acabará de ouvir. E naquele instante, ficou claro para todos e nada mais seria como antes. A pergunta veio como um golpe seco. Sem rodeios. Sem suavizar as palavras. Em 2024, você e Poliana se separaram. Qual foi o motivo principal? A plateia ficou imóvel. Por um instante que pareceu eterno, o estúdio mergulhou em um silêncio absoluto. Nem mesmo um murmúrio podia ser ouvido. O som da respiração contida das pessoas, da expectativa pesada no ar, tornava-se quase ensurdecedor. Luciano Huck sustentou o olhar. Seu rosto ainda trazia um sorriso leve, mas seus olhos diziam outra coisa. Não havia volta agora. Ele sabia que havia cruzado uma linha invisível, um limite que já havia sido discutido antes, nos bastidores, fora das câmeras. E mesmo assim, perguntou. Leonardo não respondeu de imediato. Seus olhos piscaram uma, duas vezes, como se estivesse processando aquelas palavras. Seu sorriso, que antes carregava a naturalidade de quem domina o palco e as entrevistas, agora estava ausente. Ele moveu-se levemente na poltrona. Ajeitou-se no assento. Passou a mão no rosto, como quem busca tempo para organizar os pensamentos. Mas não era apenas um gesto qualquer. A plateia percebeu. Não era o típico Leonardo de sempre. Não era a risada fácil. Não era uma resposta espirituosa vinda de imediato. Era diferente. Era uma pausa carregada de algo maior. Luciano permaneceu em silêncio, apenas observando. Ele sabia que a pergunta estava no ar como uma lâmina suspensa, pronta para cair de qualquer lado. O público, em casa, assistia sem piscar. Nas redes sociais, a repercussão começava a tomar forma. Os comentários se acumulavam rapidamente. Todos tentando decifrar a reação de Leonardo, tentando prever o que viria a seguir. Mas ali, no estúdio, só havia o silêncio. E no rosto de Leonardo, um mistério profundo. Leonardo respirou fundo. O silêncio ainda pesava no estúdio, como se o ar ao redor tivesse ficado mais denso. Ele passou a mão no rosto, depois ajeitou-se na cadeira novamente. Seu olhar,
que antes vagava pelo ambiente, agora fixava-se diretamente em Luciano Huck. Havia algo diferente ali. Era raro ver Leonardo desconfortável. Ele sempre soube lidar com perguntas difíceis, sempre teve uma resposta pronta, sempre conseguiu transformar qualquer situação em um momento leve. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, ele não queria rir. Ele piscou lentamente, umedecendo os lábios antes de finalmente abrir a boca. A voz veio mais baixa que o normal. Luciano. Ele fez uma pausa. A plateia inteira permaneceu imóvel. Leonardo respirou fundo novamente. Seus dedos tamborilaram sobre a perna, um gesto que denunciava sua irritação crescente. Não era uma fúria explosiva, mas um incômodo latente, algo que estava ali, borbulhando por dentro. Ele finalmente continuou. Eu sabia que tu ia querer falar disso. Mas, sinceramente, é um assunto desconfortável para mim. A frase, dita com firmeza, deixou clara sua insatisfação. Luciano Huck permaneceu calado, apenas escutando. Ele sabia que qualquer palavra sua agora poderia incendiar a situação. Leonardo respirou fundo novamente, inclinando-se levemente para a frente. O microfone captou a respiração pesada antes que ele prosseguisse. Eu e Poliana vivemos uma história linda. Muitos anos juntos, muita coisa construída. Mas chega um momento em que as coisas mudam. Em 2024, infelizmente, a gente percebeu que seguir caminhos diferentes era a melhor escolha. A plateia ainda estava paralisada. Luciano não interrompeu. Apenas observava. Leonardo passou a língua nos lábios, desviou o olhar por um instante, mas logo voltou a encarar o apresentador. Agora, a irritação estava mais evidente. Eu sei que isso virou assunto para muita gente, sei que falam, inventam histórias, especulam. Mas eu nunca gostei de transformar minha vida pessoal em espetáculo. O que aconteceu entre mim e Poliana é nosso. E sinceramente? Ele fez mais uma pausa. A tensão subiu. O Brasil assistia sem piscar. Luciano Huck manteve a compostura, mas o brilho nos olhos denunciava que ele sabia que estava lidando com um momento raro, um daqueles que ficariam marcados para sempre. Leonardo então completou, agora com um tom mais firme, quase cortante. Não devo explicação para ninguém. Foi uma decisão nossa, e eu não vou alimentar fofoca. O silêncio que veio a seguir foi diferente. Era um silêncio denso, carregado de algo difícil de definir. A plateia, antes dividida entre a curiosidade e o choque, agora sentia o peso das palavras de Leonardo. Luciano Huck continuava sem reação. Ele havia conseguido o que queria, uma resposta. Mas será que ele estava preparado para lidar com as consequências? Luciano Huck não recuou. Mesmo depois de sentir a tensão no ar, mesmo depois de ver a irritação crescente no rosto de Leonardo, ele decidiu continuar. Era como um jogador de xadrez que, mesmo vendo o adversário incomodado, opta por avançar uma peça crucial no tabuleiro. Ele respirou fundo, cruzou as mãos sobre o joelho e, com a mesma voz tranquila de antes, lançou o próximo golpe. Ela deu uma entrevista recentemente falando sobre isso, sobre as traições. Disse que, por muito tempo, aceitou todas. E o público quer entender, Leonardo. Por quê? O impacto da pergunta foi imediato. O estúdio inteiro congelou. A plateia reagiu com um misto de choque e expectativa.
Era uma daquelas perguntas que ninguém espera ouvir ao vivo, mas que, quando surgem, tornam impossível desviar o olhar. Leonardo ficou imóvel por um instante. Seu olhar endureceu. Sua expressão, antes apenas desconfortável, agora era de puro incômodo. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, apertou os lábios e respirou fundo, visivelmente tentando manter a calma. Mas seu corpo já denunciava, ele não gostou da pergunta. O público sabia que a história das traições de Leonardo não era segredo. Uma, em especial, tinha sido um escândalo. Em 1998, a notícia de uma traição envolvendo Leonardo explodiu na mídia. Na época, ele estava em um dos momentos mais altos da carreira, já consolidado como um dos maiores nomes da música sertaneja no Brasil. Mas, entre os sucessos, as turnês e os shows lotados, um escândalo pessoal veio à tona. A revelação aconteceu através de uma ex-dançarina, que, em uma entrevista bombástica, afirmou ter tido um caso com Leonardo durante um longo período. A notícia correu rápido. As revistas da época não falavam de outra coisa. Os bastidores do sertanejo foram tomados por rumores. Poliana, na época, não fez declarações públicas imediatas. Mas os fãs perceberam mudanças sutis. Durante meses, a relação do casal foi alvo de especulações, e as imagens dos dois juntos começaram a rarear. Com o tempo, o escândalo esfriou. Poliana e Leonardo permaneceram juntos. Mas agora, décadas depois, o assunto estava sendo jogado novamente no centro da conversa. Ao vivo. Diante de milhões de telespectadores. E Leonardo tinha duas opções: responder ou encerrar o assunto ali. Luciano Huck sabia disso. A plateia sabia disso. O Brasil inteiro sabia disso. E Leonardo? Bem, Leonardo sentiu o peso de cada olhar sobre ele. O silêncio durou alguns segundos. Mas, naquela altura, parecia uma eternidade. E então, ele abriu a boca. O estúdio inteiro ficou em choque. A resposta de Leonardo não veio com gritos, não veio com indignação exagerada. Ela veio com algo ainda mais poderoso, franqueza. Seu tom de voz não era de raiva. Não havia descontrole. Mas havia peso. Havia verdade. Luciano Huck, pela primeira vez naquela entrevista, não soube exatamente como reagir. Leonardo havia feito algo que poucos tinham coragem de fazer, virou o jogo contra o próprio apresentador. A plateia, que até então parecia dividida entre o desconforto e a expectativa, agora começou a mudar. Murmúrios surgiram entre os espectadores. Alguns assentiram discretamente, como se refletissem sobre as palavras do cantor. O próprio Luciano Huck piscou algumas vezes, processando a resposta. Leonardo continuou. Engraçado você falar sobre isso, Luciano. A voz dele estava firme. Ele não hesitou. Sua carreira sempre foi muito secreta. De você, não sabemos nada. Até porque você nunca viveu de forma transparente. As palavras ecoaram como um golpe preciso, mas sem agressividade. Luciano, que durante toda a entrevista manteve um leve sorriso e um semblante de controle absoluto, agora mostrava outra expressão. Ele não estava irritado, não estava ofendido. Mas estava surpreso. Leonardo não parou.
por isso não sabemos nada de você. Diferente de mim, que sempre fui eu mesmo. Mesmo com meus erros, as pessoas sabem quem eu sou. O silêncio no estúdio agora não era apenas de tensão e era de respeito. Leonardo falava como quem não precisava justificar sua vida, mas como quem queria deixar claro que não era alguém que fugia da verdade. Ele olhou para a plateia por um instante, depois voltou a encarar Luciano, e completou: Sou uma pessoa amada, mas também sou conhecido pelo que sou. Eles me amam porque sabem que eu sou de verdade, uma pessoa cheia de erros e acertos. Luciano Huck respirou fundo. A câmera focou nele, capturando sua expressão pensativa. Ele entendia o peso daquelas palavras. Mas Leonardo ainda não tinha terminado. E quanto a Poliana? Ela também escolheu me amar. Estamos casados há 28 anos. E ela sabe as escolhas que fez e as escolhas que eu fiz. A plateia reagiu. Algumas pessoas aplaudiram baixinho. Leonardo fez questão de não abaixar o tom, não vacilar, não parecer arrependido da sua vida. Ele assumia seus erros, mas também assumia suas escolhas. Isso para mim já basta. A frase veio como uma verdade inquestionável. Ele então inclinou-se ligeiramente para a frente, como quem quer garantir que suas palavras sejam absorvidas por quem as ouve. Ela escolheu me amar e eu escolho amar a ela. Ficar com ela. Dividir a vida. Foi assim que decidimos viver. Agora, o silêncio na plateia não era mais de choque e era de reverência. Luciano Huck ouviu cada palavra sem interromper. Era impossível interromper. Havia algo grande acontecendo ali. E então veio o último golpe, mais um golpe de sabedoria. Leonardo olhou diretamente nos olhos do apresentador. E eu te aconselho, Luciano, escolha viver. Respeite o espaço das pessoas. Mantenha sempre uma boa convivência no palco. A plateia prendeu a respiração. E então, o desfecho. Respeito o seu trabalho. Desejo que você seja sempre muito bem-sucedido. A frase final veio sem ironia, sem rancor. Veio como um ensinamento. Um encerramento definitivo. Um golpe de mestre. Luciano Huck abriu um leve sorriso. Mas, dessa vez, não era um sorriso de quem venceu um duelo verbal. Era um sorriso de quem havia acabado de levar uma lição ao vivo, diante de milhões de telespectadores. A plateia explodiu em aplausos. E naquele momento, todos sabiam, Leonardo não só respondeu e ele saiu por cima. O controle da situação, antes nas mãos de Luciano Huck, agora parecia escapar por entre seus dedos. O apresentador, sempre confiante no comando, agora buscava um ponto de equilíbrio. Mas Leonardo não era qualquer entrevistado. Ele sabia que, naquele momento, tinha a plateia e as câmeras ao seu favor. Luciano tentou retomar a entrevista com um sorriso, como se quisesse dissipar a tensão no ar. Claro, Leonardo, ninguém está dizendo que você não é um grande astro e uma pessoa verdadeira, disse ele, em um tom mais suave, tentando trazer a conversa de volta para um terreno neutro. Mas o público já havia percebido. O estrago estava feito. As expressões na plateia eram um misto de admiração pela postura de Leonardo e surpresa pela tentativa frustrada de Luciano de conduzir a narrativa. O embate, mesmo sutil, já estava decidido.
Nas redes sociais, a entrevista estava sendo compartilhada em tempo real. Clipes curtos do momento exato em que Leonardo rebateu Luciano começaram a viralizar. Leonardo responde Luciano à altura. Diziam os primeiros tweets. O rei do Caldeirão tentou desmoralizar Leonardo, mas acabou ficando sem palavras. Comentavam outros. A hashtag Leonardo responde Luciano subiu rapidamente para os trending topics. Dentro do estúdio, o desconforto de Luciano ficou evidente. Ele tentou seguir com outra pergunta, desviando do embate anterior, mas já era tarde. Leonardo havia conquistado a plateia. Cada palavra sua agora era recebida com mais atenção. Cada resposta carregava um peso maior. O público estava do lado dele. A entrevista, que deveria ser uma celebração leve e nostálgica, havia se transformado em um duelo inesperado. O que era para ser apenas mais um programa de auditório virou um evento histórico. E, a essa altura, todos sabiam que a repercussão daquela noite não terminaria ali. Luciano tentava recuperar o ritmo, lançando perguntas mais neutras, tentando conduzir Leonardo de volta a um tom mais leve. Mas era tarde demais. O momento-chave já tinha acontecido. O público sabia disso. O desconforto do apresentador era perceptível. Assim como a confiança de Leonardo, que agora falava com mais liberdade, sem medo de ser julgado. Nas redes sociais, o vídeo explodiu. O trecho em que Leonardo devolvia a provocação a Luciano Huck estava sendo replicado em perfis de notícias, páginas de internet e até em discussões sobre entretenimento. Em questão de horas, o assunto virou uma guerra virtual. De um lado, os fãs do Caldeirão defendiam Luciano, alegando que Leonardo havia sido rude. Do outro, os admiradores do cantor exaltavam sua postura firme diante da provocação ao vivo. Mas enquanto as redes sociais pegavam fogo, Leonardo parecia tranquilo. Diferente de outras polêmicas que envolviam seu nome, dessa vez, ele não era o alvo. Pelo contrário, sua resposta foi vista como um ato de maturidade, um basta à narrativa que tentava pintá-lo apenas como um astro irresponsável. Para muitos, foi a primeira vez que ele se impôs dessa maneira em uma entrevista. Já Luciano, mesmo com sua experiência na televisão, não saiu ileso. Especialistas em mídia começaram a analisar sua postura, questionando se sua abordagem foi ética ou se ele havia tentado expor Leonardo de propósito. Durante anos, Luciano Huck foi admirado por seu carisma e empatia, mas naquele dia, ele acabou sendo visto como alguém que tentou desmoralizar um dos maiores ídolos do sertanejo brasileiro e falhou. O episódio se tornou um dos momentos mais comentados do ano. E sempre que o nome de Leonardo aparecia em discussões sobre sua imagem pública, essa entrevista era relembrada. O que deveria ser uma homenagem à sua trajetória virou um símbolo de sua resiliência diante das críticas. E no fim das contas, quem realmente foi exposto naquela noite não foi Leonardo, mas sim a tentativa de colocá-lo contra a parede e a maneira brilhante com que ele reverteu o jogo. E foi assim que Leonardo virou o jogo em uma das entrevistas mais comentadas do ano. O que começou como uma provocação inesperada se transformou em um momento de afirmação, onde o cantor mostrou que sabe se defender dentro e fora dos palcos. Mas essa história levanta uma questão. Até que ponto a mídia pode tentar moldar a imagem de uma pessoa sem uma resposta à altura? O que você acha? Leonardo fez bem em responder ou deveria ter sido mais diplomático? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. Nos vemos no próximo vídeo.